Fala galera do canal, hoje eu vou apresentar uma moto de uma marca distinta das dos vídeos, mas uma moto que para muitos é considerada inquebrável. A Yamaha XTZ 250 Lander. Falar um pouco da manutenção aqui da parte de freios da motocicleta. Aqui a gente tem a pinça que carrega as pastilhas de freio e o disco em aço. Geralmente, a melhor opção que a gente tem para utilizar de pastilhas são as pastilhas sinterizadas, para quem usa nas ruas. Por quê? Porque o equipamento, o material utilizado na construção da pastilha, ele desgasta menos o disco. Então você tem uma sobrevida do disco quando você não usa, por exemplo, pastilhas de função metálica. Falando um pouco sobre manutenção das rodas. A gente tem a roda raiada, né? Nesse caso aqui são rodas que possuem câmara de ar. Esses raios, com o tempo, o passar do tempo, eles começam a ter folga. Então é aconselhável a cada pelo menos 10.000 quilômetros conferir o aperto nos terminais para evitar de você quebrar um raio durante o percurso. E ainda falando um pouco a respeito da manutenção de freio. Essa motocicleta ela vem com a linha de freio em borracha. O dono optou por botar Aerokeep, que é essa linha de freio com malha de aço interna, o que aumenta a eficiência do freio. Mas para isso é necessário que você tenha um óleo DOT 5.1, por exemplo, que ele tem uma maior performance em relação ao DOT 4 e o DOT 3, que é o de fábrica. E ele demora mais a fadigar com a temperatura. Então você tem uma maior eficiência para frenagens de performance. Além disso, é necessário trocar o óleo, de preferência, a cada ano. Por quê? Porque o óleo, ele geralmente, ele puxa a umidade do ambiente. Então acaba misturando água com óleo lá no reservatório e aí você tem uma dificuldade de frenagem com o passar do tempo devido a essa mistura que fica dentro do reservatório. Fora a entrada de ar, se der entrada de ar também diminui a eficiência dos freios. Falando um pouco agora da manutenção do motor. Bom, aqui a gente sabe que é um motor que muitos consideram indestrutível, né? Ele tem um cilindro forjado, a gente tem um tratamento de cerâmica, né? O que faz esse motor, quando ele funde, ele é necessário trocar o cilindro por completo. Mas para você não ter imprevistos com isso, se você trocar o óleo da motocicleta a cada 3.000 quilômetros ou a cada 6 meses, o que vier primeiro, você tem uma sobrevida desse motor. Muita gente deixa para trocar com mais tempo, troca a especificação do óleo. A gente lembra que o fabricante especifica um óleo para trabalhar no específico motor. Então a gente tem que seguir a indicação do manual. Sobre a marca, aí vai da preferência da pessoa e dos valores, né? Mas isso é o que garante a integridade do motor por mais tempo. Agora falando um pouco sobre a manutenção de suspensão. Aqui a gente tem uma suspensão bastante simples na Lander. Então a gente só faz algum tipo de manutenção nessa suspensão caso você tenha vazamento ou fadiga. Se ela fadigar com a temperatura, aí a gente indica a troca do óleo, a pressurização com nitrogênio se for necessário. Então, a depender do que você sentir na motocicleta ou se o óleo vazar, a gente faz essa troca, né? A manutenção do amortecedor. Na frente, onde a gente tem as bengalas, uma boa indicação de manutenção é os retentores das bengalas, que com o tempo eles não vedam direito e acaba melando aqui de óleo a bengala, o que indica a troca de retentor. E aí você consequentemente troca também o óleo aproveitando o serviço. Bom, quando a gente fala de transmissão, né, da força do motor para as rodas, a gente tem praticamente 3 modelos, né? Com corrente, com cardan e com correia. Nesse caso aqui a gente está falando do modelo de corrente. E de corrente a gente tem a maioria das motos fabricadas aqui no Brasil e que são vendidas aqui.
As correntes a gente tem que lubrificar a cada 1000 quilômetros, de acordo com a lubrificação que a gente consegue ver visualmente. O que indica, ó, nesse caso aqui ela tem bastante óleo. Porém, aqui a gente tem que medir também a folga. Essa folga aqui, ela tem que estar, no caso da Yamaha, 1,5 milímetro até 2, com o peso do piloto. Essa medida da folga tem que ser medida com o peso do piloto em cima. Se ele for andar com frequência com garupa, teria que ser o piloto e o garupa para ver a folga, né? Assim, então a gente não mede ela sem peso, sem carga. Falando sobre calibragem de pneus, a gente tem uma informação sempre impressa na lateral do pneu, né? O tanto de calibragem máxima que o pneu aguenta. Esse modelo em específico, a gente tem para Lander uma calibragem específica de 33 libras na traseira e 30 na dianteira. Não é a calibragem máxima que o pneu aguenta, visto que esse pneu não é o original da motocicleta. Esse pneu geralmente é utilizado em motocicletas de maiores cilindradas. Então a gente tem aqui uma customização para efeito de estética e de performance nas curvas. Ainda falando de manutenção, na revisão geral que a gente realiza nas motos, geralmente aí com 12.000 quilômetros, que é o padrão, né, utilizado, a gente tem que observar bastante a caixa de direção da motocicleta, que geralmente contém um rolamento na parte superior e outro na inferior. A gente tem que tirar esses rolamentos e lubrificar. Isso é uma manutenção de caixa de direção. Tem que realmente desmontar a frente inteira da motocicleta. Assim como a balança. Esse parafuso fica aqui interno, ele segura a balança. Esse parafuso você tira, tem rolamentos na balança que ajudam no movimento da suspensão e que você também tem que retirá-los e lubrificá-los para garantir uma maior sobrevida aí da suspensão, de todo o powertrain traseiro da moto.